Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje o nosso bate-papo, a nossa resenha vai ser sobre duas aventuras publicadas pela Giallo Games. Estou falando aqui de Nas Cavernas da Abominação Pestilenta e Ambaridel e o Cofre Gélido. Quem tá ligado no movimento, tá inscrito já aqui no canal e acompanha os vídeos há um tempinho, deve lembrar que eu já fiz um unboxing mostrando esse material aqui da Giallo Games. Vou deixar aqui no card para quem quiser conferir. E agora chegou o momento da gente ter mais informações sobre essas aventuras. Eu até disse nesse vídeo anterior, salvo engano, que quando eu jogasse as aventuras eu voltaria aqui para dividir a experiência com vocês. Mas infelizmente ainda não consegui, por motivos de vida adulta, encaixar essas aventuras nas minhas mesas de jogo. Mas como eu, até para deixá-las engatilhadas, para que assim que surja uma oportunidade de colocar em mesa, eu já li. Então eu resolvi vir logo aqui para dividir com vocês as minhas impressões e as minhas considerações a respeito dessas duas aventuras. Vamos lá? Então olha só, começando aqui com Nas Cavernas da Abominação Pestilenta, a gente vai ter aqui um livreto de 22 páginas, preto e branco, capa cartonada, tá? Que vai trazer a aventura e alguns conteúdos extras, vamos dizer assim. Então primeiro, vamos lá, vamos seguir a sequência aqui do livrinho para a gente poder passar todas as informações. A aventura, ela foi escrita pelo Marcelo Augusto, mas não só ele contribuiu, né, para a feitura desse livro, desse material. Então temos aqui todo mundo, todos os ilustradores, todo mundo que participou de alguma forma, quem testou a aventura, toda essa galera tá devidamente citada e prestigiada aqui na página, né, de abertura do livro. E uma informação interessante, essa aventura ela está disponível gratuitamente no formato PDF, claro, no blog Dados e Canecas. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link, né, para o blog e também para o site da Giallo Games, caso você tenha interesse em adquirir o material no formato físico, beleza? Então assim, passadas essas primeiras apresentações da galera, né, que contribuiu para a feitura da aventura, a gente vai ter aqui informações acerca da aventura de fato. E primeiramente, aqui já é dito logo, já é informado, que a aventura foi pensada para 4 a 6 personagens dos níveis 1 ou do nível 2, beleza? E aqui é interessante citar o seguinte, a aventura ela é naquele estilo OSR, né? Old School Revival, Old School Renaissance, ou alguma coisa nesse sentido. Que é aquela pegada, né, pelo menos da maneira como eu entendo, que busca trazer, de repente, umas técnicas de jogo, né, uma jogabilidade, melhor dizendo, mais moderna, mais ágil, mas emulando o estilo de jogo lá dos primórdios do RPG. Então, é mais ou menos por esse rumo aí que vai essa estética OSR, da maneira como eu compreendo, beleza? Então, a aventura já se apresenta dessa forma e já entra aqui de cara, dando algumas informações sobre o cenário do início da aventura, a chamada Vila dos Mateiros. Então a gente vai ter aqui informações iniciais, vamos ter aqui rumores, né, que não podem faltar nesse estilo de aventura, com tabelas para você sortear aqui quais são os rumores que os personagens vão descobrindo e tudo mais. E aqui, olha, o que se sabe da Vila dos Mateiros, também uma informação um pouquinho mais detalhada sobre eventos que já aconteceram lá. E aí você enquanto narrador, escolhe como você vai repassar isso para os seus jogadores. Se você vai ler alguns trechos aqui, se você vai ler, interpretar e repassar para os jogadores segundo, né, a sua visão, para já ir colocando os seus toques, né, na aventura, porque é sempre interessante a gente ir preenchendo as lacunas e enxertando mais informações, né? Inclusive, a própria aventura aqui, ela tem, obviamente, um objetivo, uma linha, vamos dizer assim, a ser seguida, né? Mas você tem aqui a oportunidade de vários ganchos para coisas diferentes. Então, a aventura, de uma maneira geral, ela vai trazer esses rumores, esse mini histórico aí da cidade e um pouquinho sobre a região, informações relevantes para a aventura em si, para a resolução da aventura em si, mas, claro, obviamente, ela tem espaço para gerar ganchos para novas aventuras, caso você queira continuar aí jogando, explorando os arredores, né, dessa Vila dos Mateiros. Falando um pouquinho agora da aventura em si, mas sem dar spoilers a respeito da resolução e do plot principal, só aquele iniciozinho para vocês terem uma ideia da ambientação, é aquela coisa clássica, né? O grupo de aventureiros chega na cidade e aí eles descobrem que recentemente houveram mortes na região, né? Mortes de animais, de ovelhas, de mulas, algumas crianças, né, foram assustadas por alguma coisa que vaga ali pelos arredores da vila, o que dá a impressão, né, que seria uma fera que está solta na região. Existe também um gancho de um outro aventureiro que chegou antes, né, dos jogadores lá na vila, um mago e seu ajudante. Tem até aqui um pouquinho sobre o histórico dele, ele pode ser justamente o gancho, né, o elo de ligação para que os jogadores cheguem até lá, mas isso é totalmente opcional. Mas esse mago é dito que ele já passou por lá, tentou resolver a situação, mas também está desaparecido. Então assim, como eu disse, tem várias possibilidades, tem várias oportunidades para você tentar encaixar aí essa aventura, até mesmo num jogo que já está
rolando, né? Então vão ter esses ganchos e aí a aventura segue mais ou menos naquele padrão que eu costumo ver nesse estilo de aventura OSR. Você vai ter aqui, olha, o mapa, né, da região com vários hexágonos, né? Cada um com os seus pontos de interesse, alguns que estão diretamente relacionados com a resolução da aventura, outros não, vão servir mesmo só para ir enxertando mais coisas para os personagens fazerem, justamente porque você vai ter, claro, também não pode faltar tabelas de encontros aleatórios, outras situações que podem ocorrer durante a exploração, até porque não necessariamente, né, o grupo vai seguir direitinho ali o caminho certo para chegar na resolução da aventura. É parte, né, da diversão você deixar a galera escolher e explorar onde eles acharem mais interessante de início, mesmo que isso não esteja diretamente relacionado com a resolução da aventura. Então, tudo isso está coberto aqui por essa aventura, né, vamos colocar dessa maneira, porque você vai ter ali pontos de interesse, você vai ter aqui vários elementos aleatórios para serem sorteados ali durante o decorrer da aventura, né? Então, olha só, eventos aleatórios, encontros aleatórios também, informações específicas sobre viagens por determinadas regiões ali, né? É aquele estilo hexcrawl, né? Ou seja, você vai andando de hexágono em hexágono e cada hexágono vai ter os seus desafios, os seus pontos de interesse e alguma coisa nesse sentido. Temos também aqui, olha, criaturas, né? Alguns monstros que são apresentados na aventura. E claro, aqui, salvo engano, tá? Essas fichas foram feitas tendo por base o Old School Essentials, mas a aventura ela é adaptável facilmente para qualquer outro sistema no estilo OSR, tá? Então, Old Dragon também, que a galera joga bastante. Acho que é uma transição bem fácil, bem tranquila, não vai causar problemas para ninguém fazer essa transposição. Até porque a maior parte da aventura é justamente a questão do enredo em si. As tabelas de encontro aleatório, por exemplo, a maioria das criaturas, se não todas, existem também no Old Dragon ou em sistemas similares, ou criaturas próximas. Então, assim, por isso que eu digo que não é, de fato, uma dor de cabeça você adaptar isso ou transpor isso para o sistema Old School que seja da sua preferência. E agora, para a gente já fechar essa primeira aventura, porque a gente ainda tem outra para explorar, basicamente aqui a gente vai ter dois tipos de jogo, né? A gente vai ter o Hexcrawl, que eu acabei de comentar, né? Porque a gente vai ter aquela área toda em volta ali da vila, né? Que pode ser explorada também. E claro, a gente vai ter uma parte ali de caverna ou de Dungeon Crawl, Cave Crawl, sei lá, alguma coisa assim, que é justamente o lance principal ali da aventura. Afinal de contas, ela se chama Nas Cavernas da Abominação Pestilenta. Então, para que você encontre a tal Abominação Pestilenta, você precisa entrar nas cavernas. E aqui a gente tem uma parte mais detalhada também, seguindo o estilo Old School, com várias seções, né, da caverna sendo detalhadas aqui, com várias coisas, e claro, com espaço para você inserir coisas de sua preferência, algum estilo de armadilha, algum tipo de enigma, não sei. Aí fica a cargo da sua criatividade. Temos aqui também mais um monstro, né, uma salamandra. E aqui, no final das contas, a gente vai ter basicamente toda a resolução, né, da aventura dentro das cavernas. Inclusive, olha, quem gosta de loot, de recompensas, temos aqui um item mágico e tal. Então, tudo bem explicadinho aqui. E essa aventura, pra gente fechar, ela é muito simples, muito direta, mas como eu disse aqui ao longo, né, do vídeo, ela tem várias possibilidades de expansão. Você pode aproveitar eventos que ocorram durante, né, a aventura, coisas que os personagens ali dos jogadores vão inserir ali para criar novos plots e continuar explorando essa região toda, mesmo depois que a Abominação Pestilenta seja derrotada. Passando para a segunda aventura que a gente vai comentar hoje aqui, vamos dar uma olhadinha em Ambaridel e o Cofre Gélido. Essa segunda aventura foi escrita pelo Saulo Monte e a gente vai ter aqui um livreto com 16 páginas e aqui ele também vai ser mais ou menos assim, preto, branco e azul, né, para combinar ali com essa questão do gelo, do frio e tal, deu um toque interessante ter essa cor aqui. A exemplo do que aconteceu na primeira aventura, a gente vai ter aqui, né, na primeira página, todo mundo que contribuiu de alguma maneira, ilustradores e tudo mais, então todo mundo aqui devidamente creditado. Temos aqui, né, o relógio de masmorra, que também está contido dentro, né, das páginas do livro, e claro, aquela mesma história. Aqui, apresentando a aventura em si, a gente vai ter uma aventura para 4 a 6 personagens, mas não temos aqui uma definição de nível, tá? Então, em princípio, podem ser personagens de qualquer nível, lembrando sempre que, de uma maneira geral também, né, os RPGs Old School, eles não se preocupam muito com essa questão de nivelar o desafio, mas claro, você como narrador pode fazer alguma adaptação ali, se você achar que está muito fácil ou que está muito difícil, beleza? Seguindo o exemplo também da primeira aventura, aqui a gente vai ter mais lore, vamos dizer assim,
do que regrinhas, do que criaturas. Temos algumas também, mas é aquela mesma história, facilmente transpostas para o sistema old school que seja da sua preferência. Para a gente começar a passear aqui pelo livro, então depois dessas explicações iniciais aqui sobre a aventura em si, qual é o propósito, qual é o objetivo dela, a que se destina, né, qual é o clima, vamos dizer assim, né, você vai ter aqui um resumo, né, sobre eventos que aconteceram antes, para você poder ali justamente criar a ambientação. Já começamos aqui com várias tabelas, né, inclusive dizendo rumores sobre o tal cofre gélido. Se você precisar aqui de uma inspiração, olha, para o seu personagem, qual é a motivação dele, temos aqui uma pequena tabela para você escolher ou sortear. Lembrando, claro, né, que isso aí é opcional, caso você precise. E temos aqui já na sequência uma descrição mais detalhada sobre Ambaridel, sobre a cidade. Afinal de contas, de uma maneira geral, o objetivo principal da aventura também envolve exploração da cidade em si. Então a cidade é descrita com mais detalhes aqui, os pontos principais, o que há de interessante, de relevante nessa cidade de Ambaridel, o que, claro, pode gerar novos plots de aventura, pode servir para você descobrir pistas, né, sobre o enigma do cofre gélido, ou simplesmente se divertir ali explorando um pouquinho a cidade, beleza? Outra coisa que é legal também, que está aqui na sequência, é uma seção especificamente sobre o cofre gélido, beleza? E aqui, o que eu acho legal de destacar com vocês? As características, vamos dizer assim, do cofre gélido, elas podem ser aleatórias. Você pode ir sorteando ali ou escolhendo o que você achar melhor. E por que isso é interessante? Cada vez que você jogar novamente a aventura, o cofre pode ou vai ser diferente. Muito embora tenha algumas coisas ali que são fixas, vamos colocar dessa maneira, a experiência de jogo pode ser bem diferente, simplesmente porque você vai escolher características diferentes para essa parte final da aventura, né? Para quando vocês finalmente chegarem na exploração do tal cofre gélido. Desse ponto em diante, a gente vai ter diversas ferramentas ou informações adicionais acerca do cofre, ou que você pode utilizar durante essa exploração. Então a gente tem aqui, olha, algumas coisas que você pode descrever para te ajudar, né, a deixar todo mundo na ambientação correta proposta pela aventura. A gente vai ter aqui o tal do relógio de masmorra, né, que vai servir não só para você contabilizar o tempo de algumas coisas práticas, mas importantes nesses jogos OSR, tempo da tocha, possibilidade de encontro aleatório, tempo de um lampião, de em quanto tempo os personagens precisam parar para descansar, para não ficarem exaustos. Mas aqui a gente tem também a questão da nevasca, olha. De tantos em tantos minutos ocorre uma nevasca, então se os personagens não estiverem de fato preparados para isso, isso também pode ser um elemento novo e desafiador na aventura. Mais fatos, né, sobre o cofre gélido, mais informações, né? O que mais que a gente tem aqui? A resolução, né, do enigma, mais ou menos, o que você vai apresentar para os jogadores. E aqui, olha, possibilidades para você concluir a aventura, tendo o grupo sucesso ou não. Então aqui algumas ideias básicas. Se o grupo tiver sucesso, o que pode acontecer daí para frente? Se o grupo fracassar, o que vai acontecer daí para frente? Enfim, alguns monstros, como eu falei, né, alguns inimigos antagonistas aqui, que você pode adaptar para o sistema da sua preferência. E olha, o que mais pode haver? Aqui, esse livreto se restringiu, vamos dizer assim, basicamente à cidade, né, de Ambaridel e a questão do cofre gélido. Mas nós temos ali uma região em volta, que é a floresta do musgo verde. Então aqui ele já deixa aquele gancho maroto, se você quiser continuar jogando nessa região aí de Ambaridel. Então, o que existe nessa floresta, rumores, né, outras criaturas, olha. Então tem aqui já a possibilidade para você continuar explorando. E aqui no finalzinho, olha, a gente vai ter o mapa da cidade, com cada hexágono, com cada ponto de interesse, né, que é descrito. E aqui, olha, já temos a floresta do musgo verde, caso você e o seu grupo queiram continuar vagando por essa região. E só para a gente fechar aqui as considerações sobre Ambaridel e o cofre gélido, eu queria só deixar aqui uma opinião que, assim, comparando com a primeira aventura, né, das Cavernas da Abominação Pestilenta, eu acho que essa segunda ela não é tão direta assim, não é tão mastigada. E isso não é uma crítica, tá? É só uma observação. Por que eu acho isso? Nessa segunda, a gente tem o enigma ali, né, do cofre gélido e tudo mais, e o livro, ele não vai te dar instruções detalhadas, minuciosas ali de como resolver esse enigma. Ele vai te dar o rumo ali, mais ou menos, qual é a ideia, mas aqui é um ponto para o narrador inserir ali elementos novos, dar aquela, né, floreada ali e tal, não sei o que, colocar todo aquele mise-en-scène ali para apresentar esse enigma e a forma de resolução em termos de narrativa, né, para os jogadores. Então, nesse sentido, é que eu digo que ela é um pouquinho mais complicada, porque o mestre vai ter que preencher essa lacuna para descrever o enigma, né, e a forma de resolução, narrativamente falando, né, da maneira que ele achar melhor. Isso não está, na minha opinião,
tão direto, tão mastigado no livro. Mas, de novo, isso não é uma crítica, é só uma observação, beleza? Não existem esses detalhes, mas acredito eu que isso seja proposital justamente para que o narrador preencha isso, né, da maneira que ele achar mais interessante e, conhecendo o grupo, apresente isso da melhor forma para os jogadores. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido e conhecer um pouquinho mais sobre as aventuras publicadas pela Giallo Games. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário para a gente continuar batendo papo. Lembrando, quem curtiu o material, vou deixar os links aqui na descrição para que vocês possam localizar aí a Giallo Games, beleza? E no mais, a gente vai se encontrando aí nas próximas resenhas.